até comentada, a gente tem a confissão de fé comentada. Então lá, na última aula, nós começamos a falar sobre a doutrina da revelação, do capítulo 1, na primeira sessão da nossa confissão de fé, que fala sobre a Escritura Sagrada. Nós vamos orar antes de a gente começar, e aí depois nós vamos dar continuidade. Eu vou pedir para a Júlia orar para a gente começar essa nossa aula. Senhor Deus, te damos graças ao Pai por esse dia, por tudo que Ele representa para nós. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra tem sido pregada fielmente. Te pedimos, Senhor, que se abra as nossas mentes, o nosso coração para essa aula, que o Senhor quebrante os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então lá, diz assim a nossa confissão de fé no capítulo 1, seção 1, da Escritura Sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo, manifestem a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade. Então nós vimos até ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifesta a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis. Então nós vimos até aí. Nós vimos essa primeira parte. Ou seja, que você tem a luz, a revelação natural, como essa revelação natural ela se manifesta, aí nós vimos pela criação, nós vimos a consciência, nós vimos as instituições que mostram essa revelação natural, e vimos que essas coisas deixam o homem indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque como a Escritura, eu vou repetir aqui, Paulo fala, claramente se reconhece nas coisas que foram criadas. Você vê na antiguidade que muitos homens chegaram ao entendimento de Deus, um Deus único, e conseguiram perceber pela criação, como um todo, que existia um ser superior, uma inteligência superior, um ser superior que governava todas as coisas. Então você vê que é possível, pela revelação natural, o homem olhar as coisas que foram criadas e chegar ao entendimento que existe um Deus. Então, o ateísmo não se explica, a não ser pela total incredulidade do homem e cegueira. Total incredulidade e cegueira. Porque você percebe que em todas as culturas, em todas as instituições ou nações, existem um entendimento de que Deus existe. De que há um Deus, um Criador de todas as coisas. Por mais que os homens rejeitem essa revelação natural, ela é apresentada. Está sendo gravado? Eu ia fazer uma piadinha, eu vou fazer não, deixa pra lá, vai ser gravado. Depois no final eu faço a piadinha quando fechar ali. Bom, então o que a gente vai ver agora? A segunda parte, a continuidade. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária à salvação. Então, foi até uma coisa que o Rafael tocou no final. Eu tinha falado assim, passei por alto, mas ele tocou no final. Se o homem não houvesse pecado, a revelação natural seria suficiente e satisfatória. Por quê? E uma primeira resposta, essa é uma resposta simples, é porque a revelação natural ela mostra que existe um Criador onipotente,
poderoso, santo, tá? E que antes da queda, isso era suficiente para o homem conhecer a Deus. Tá? Deus se manifestava e se revelava como Senhor sobre todas as coisas, como Criador. Então a revelação natural, tá? Juntamente com aquela comunhão que o homem tinha com Deus, seria um instrumento auxiliador para conhecer essa faceta do caráter de Deus. Deus como Senhor sobre todas as coisas, de Deus como o Criador. Tá? Mas após a queda, essa revelação natural, ela não é suficiente. Ela é suficiente para condenar o homem, né? Mas ela não é suficiente. Mas por que ela é suficiente para condenar o homem? Nós já vimos isso, né? Por quê? Porque ela mostra os atributos de Deus. Abra aí Romanos capítulo 1, versos 21 a 23 e 25. Nós falamos pontualmente sobre essas coisas, né? Porque estão diretamente ligadas. Após a queda, há a necessidade de uma revelação mais, não vou dizer precisa, né? Mas completa de Deus. Eu vou deixar as coisas andarem, senão vou confundir um pouco. Olha o que diz a Escritura. Romanos capítulo 1, 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Eu ia fazer uma piadinha e dizer que eles eram que nem os esquerdistas. A verdade está ali, está na cama, eles não querem aceitar. Está ali, está na natureza, mas eles não querem aceitar, eles não aceitam. Está ali, está descrito, está claro, em letras garrafais, né? Como ele diz, por toda a terra se ouve a sua voz, mas não é isso. Não é isso. Eles desprezam isso. Antes os seus pensamentos se tornam nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, répteis, quadrúpedes e répteis. E aí ele está falando da idolatria que se manifesta do conhecimento, de um conhecimento natural de Deus, que existe uma divindade. E agora o que eles fazem com essa divindade, com esse entendimento de divindade? Eles transportam para aquilo que é criado. Fala. Eu não sei se você vai tocar isso mais para frente, mas uma coisa interessante a se pensar é que geralmente quando a gente fala sobre a revelação de Deus não é suficiente para salvar o homem, a gente pensa só na criação, sei lá, natureza, né? Vamos dizer assim. Mas isso é verdade também com relação a nós como criaturas, porque Deus, ele, ao nos criar a sua imagem, ele põe seus atributos em nós. Então, a bondade que é revelada no homem, entre outros atributos, né? Justiça e tudo mais, é como, mais ou menos como, eu e você somos muito parecidos. Se eu olhar para alguém de fora olhar, vai saber que eu sou seu filho, porque nós somos muito parecidos. O que a isso que vai ser bonito. Também, o que a queda faz eu sei que eu sou muito parecido com você, que eu sou seu filho, mas eu não consigo perceber isso porque a minha natureza está manchada pelo pecado. Né? Então isso é verdade também com relação a nós como seres humanos. Nós fomos criados à imagem de Deus e isso seria suficiente para, eu sou bondoso, eu sou justo, não é verdade, mas isso vem de alguém, do meu pai. Né? Desculpa a brincadeira, que eu gosto de brincar nesses momentos assim de descontração, né? Mas geralmente o que a sua mãe faz quando diz que você não é parecido comigo, ela não quer reconhecer, né? Não quer reconhecer, coração duro e tal, tudo bem. Bom, brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, a gente falou sobre essas coisas também na nossa última aula, mas é interessante você ressaltar isso nesse aspecto, né? Lá no verso 25 ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então essa verdade ela está clara, ela está clara. A natureza mostra os atributos de Deus,
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esse exemplo que o Davi deu é interessante por quê? Porque vão olhar para o Davi e vão lembrar de mim, né? Às vezes porque ele faz alguma coisa, que se bem que ele parece mais com o meu cunhado do que comigo, algumas coisas que ele, comportamentos que ele tem, né? O irmão da Simone mais novo. Mas vão lembrar dele por quê? Por causa de algumas coisas que ele faz que remete a mim. Essas coisas estão claras na natureza. Vão remeter a um Deus. Então, não há como confundir o Criador com a criatura. E nessa condição, é isso que o homem faz depois da queda. Ele não leva em consideração as evidências que a natureza apresenta. Então ele vai confundir o Criador com a criatura, ele vai chamar de panteísmo, é o que nós temos como panteísmo. Ele vai isolar o Criador da criação, é o deísmo. Ele rejeita o Criador, materialismo. E ele dá por satisfeito com a criação, naturalismo. É o que você vê, por exemplo, a natureza. Eu não gosto nem de usar mais essa expressão, porque ela está carregada desse sentimento. A natureza, poxa, a natureza é sábia. Poxa, a natureza... Não é a natureza, é a criação. Por quê? Porque ela vai remeter ao Criador. Então, por isso o homem é indesculpável. Por quê? Porque ele se recusa a andar conforme o grau de revelação que ele recebe, seja da criação, seja da consciência. Abra aí Romanos capítulo 1, verso 20. A Escritura diz que claramente se reconhece, e ele rejeita essa revelação, recusa a receber essa revelação com o grau que ela lhe proporciona. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Claramente, a Escritura está dizendo que claramente se percebe. Qualquer pessoa poderia chegar a esse conhecimento da natureza, entendendo, existe um Deus, eu não sei quem é, mas tem um Deus por trás disso tudo. Tem alguém que criou isso tudo. Eu até dei um exemplo na última aula, de uma cadeira, Você não vai dizer que esse banco surgiu do nada. Você olha para o banco, mais que você, o seu objetivo com o banco é sentar, mas você sabe que alguém fez. E a gente pode até traçar assim um paralelo. Quem fez? Foi um carpinteiro, um artesão, um carpinteiro. Não sei nem como é que usa, qual é o nome hoje que se usa para isso. Marceneiro, pronto. O marceneiro. Aí você vê, mas qual é o nível de, vamos dizer assim, de arte nisso, isso aqui é um banco simples, de igreja e tal. Tem aí uma especialidade nisso, alguém, alguma coisa assim, como se fosse um arquiteto, você vê os níveis e você consegue decifrar quem está por trás daquilo. Você não sabe quem é, eu não sei quem é, se é o José, se é o João, se é o Marcos, se é o Paulo, não sei. Mas eu sei que tem alguma pessoa que fez isso, não foi um cachorro que fez isso. Não foi uma tartaruga que fez isso, foi um homem. E que tipo de homem? Um marceneiro. Então a criação aponta, e o homem rejeita essa revelação que ele recebe, ele rejeita a revelação natural. Dixon, ele faz uma afirmação, faz uma seguinte afirmação. Eu já citei ele aqui, ele é um estudioso do material da confissão de fé. Hoje, na atualidade, ele é uma das maiores autoridades em confissão de Westminster. Ele faz a seguinte afirmação: essas formas de revelação geral, a que está em nós e que nos cerca, são surpreendentes no que declaram. Elas deveriam ser altamente valorizadas por todas as pessoas, pois manifestam ou proclamam a bondade de Deus, sua sabedoria e seu poder. É a beleza inesperada e a complexidade dessa revelação que às vezes nos deixa sem fôlego quando vemos o mundo ao nosso redor. É essa revelação que leva os cristãos a louvar e adorar, pois ela revela o verdadeiro Deus em vez de transmitir uma ideia vaga de que há algum tipo de Deus. Então a Escritura diz que claramente se percebe. Então, se claramente se percebe a revelação natural, por mais que
ela não seja suficiente para salvar, e a gente vai ver por quê, ela é suficiente para condenar. Porque ela aponta para os atributos divinos. Então eu não posso dizer que houve uma explosão, eu não posso dizer que a coisa evoluiu, eu não posso dizer que a Terra gerou do nada, eu não tenho outra explicação a não ser a explicação que a Bíblia nos dá. Ou seja, a explicação que existe um Deus, ou a revelação natural, que existe um Deus que criou todas as coisas. E Ele criou todas essas coisas. No verso 20 do capítulo 1, ele diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. Agora, por que ela não é suficiente para a salvação? Porque ela não dá aquele conhecimento suficiente. Por quê? Porque ela não é suficiente para essas verdades a respeito da salvação e daquilo que nós precisamos entender a respeito disso. A revelação natural, ela ensina que essa revelação é suficiente. A revelação natural nos mostra que essa revelação não é suficiente para a salvação dos homens. E aí há a necessidade de uma revelação especial. Por quê? Porque a mente do homem desassistida, que já rejeita a revelação natural, ela jamais iria poder compreender tudo o que é necessário para a salvação, olhando para a natureza, para aquilo que foi criado, pelos atributos manifestados de Deus, ele não chegaria àquele conhecimento que seria necessário a respeito do próprio Deus, que ele revela nas Sagradas Escrituras, e a respeito da sua salvação. Por quê? Porque o homem natural não pode fazer isso. Uma mente desassistida não tem como fazer essa ligação. Não há. A revelação natural não permite isso. Abram aí 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E é interessante porque essa revelação natural, ela gera o quê? Ela gera uma religião natural. Os homens têm consciência do juízo de Deus, os homens têm consciência de um Deus ou de deuses. Os homens têm consciência de determinadas verdades que são expressas na Escritura. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, verso 14, que quando o homem age de conformidade com a lei, ele mostra a lei de Deus gravada no coração do homem. Essas coisas estão no coração do homem: sentimento de eternidade, o sentimento de pecado, de dívida para com Deus. Essas coisas estão marcadas na natureza humana. E esse conhecimento natural, ele, por outro lado, ele vai revelar uma religião natural. E uma religião natural, ela vai dizer que essa revelação é suficiente, mas não é. Aí você vê várias religiões que nós temos, desde a história, do início da história da humanidade. Veja os gregos, que é um desenvolvimento de uma religião mais, vamos dizer assim, mais inteligente. Por quê? Porque eles fazem um paralelo entre o homem e os deuses. A perspectiva deles, de Deus, é a partir da imagem caída do homem. É interessante a mitologia. Algumas pessoas pensam que historinhas sem sentido, mas elas estão carregadas de significado. Mostram a visão que o homem tem de Deus, e a única visão que o homem tem de Deus pela revelação natural é aquilo que chega na religião grega. É projetar a divindade como homem, porque essa é a realidade deles. Eles não conseguem ultrapassar. Vêm homens superdotados, que seriam os deuses, com poderes e tal, e aquela coisa toda, mas eles não conseguem passar dessa humanidade. Eles não conseguem ver Deus pela religião, pela revelação natural. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E eles não conseguiriam chegar a esse conhecimento somente com a revelação natural. E é isso que a revelação natural faz depois da queda.
Eles rejeitam o mínimo de conhecimento que a natureza, que Deus dá por meio da criação, e criam os seus deuses à sua própria imaginação. Fala, ou sua própria imagem, né? É interessante essa questão da relação da revelação geral com a revelação especial, porque além agora do nosso estado, a gente precisa da iluminação, a gente também precisou tomar conhecimento de outros fatos que não estavam ali diretamente na criação. Porque como a gente estava no estado reto, até quando Paulo começa é interessante o texto que ele fala quais são os atributos de Deus revelados. O seu poder, por mais que na própria criação existe uma bondade, mas ele criou o homem reto, o homem obedecido e percebeu o poder de Deus. Se ele obedecesse, ele ia ter essa relação direta em outros aspectos do caráter de Deus, não precisava ser revelado. A partir do momento que houve a queda, não precisava simplesmente o homem entender Deus de uma forma melhor que a mente dele não alcançava mais. Mas precisou ser revelado para ele que precisou de um mediador, precisou de um Cristo, que alguém morreu na cruz por ele. Houve necessidade de informações adicionais que não estavam na natureza. E que antes da queda não havia necessidade, né? O homem não tinha que conhecer Deus como Salvador dele, né? Antes da queda, né? E esse conhecimento que vinha pela natureza era um instrumento a mais da comunhão com Deus, né? Porque ele iria conhecer Deus pessoalmente. Quando a Escritura fala que ele estava ali na viração do dia, face a face, falava com Adão e tal. Seria progressiva, né? Justamente, e isso, progressiva. E interessante porque a mente do homem, ela estaria preparada para receber essa revelação, que no caso da queda, isso tornou-se impossível, não mais, o homem não consegue chegar a esse conhecimento se não for por essa via revelacional, ou seja, se não for pela revelação especial, como a gente caracteriza, porque jamais ia chegar a esse conhecimento, e até os conhecimentos mínimos que ele tinha antes da queda, ele perde por causa do pecado, né? Por isso que ele olha a natureza e despreza aquilo que a natureza diz. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Percebam o que a confissão de fé está fazendo. Ela está começando do início. Ela está falando da necessidade que o homem tem de conhecer a Deus. E ele começa do início. Que início é esse? A revelação natural. Não, você tem na criação uma manifestação da glória e do poder de Deus, dos atributos dele. Mas isso não se torna suficiente por causa da queda. Por isso a necessidade da Escritura, por isso a necessidade da revelação especial. Por isso o homem deveria conhecer de forma plena aquilo que, vamos dizer assim, já existia nele, e agora já existe nele, mas de forma completamente distorcida. Ou foi aquilo que o Rafael falou. A justiça, o juízo, essas coisas estão dentro de nós. Você vê em determinadas religiões as pessoas olhando e percebendo que o Deus deles estava irado contra ele, aí sacrifica animais, sacrifica homens. Da onde essas coisas vieram? Que a necessidade os homens têm de expressar esse tipo de coisa, como algumas religiões que mostram o desfavor de Deus, dos deuses dele. Por que isso? Porque essas coisas estão marcadas na alma humana. Agora, sem a revelação natural, sem a revelação especial, o homem não consegue chegar a isso. Pelo contrário, como diz aqui, ele vai achar que essas coisas são loucuras. E aí, aprove a Deus nessa nova situação do homem, ou seja, uma situação após a queda, Deus dar o seu conhecimento e o conhecimento da sua salvação pela sua palavra. Abra 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, e a nossa confissão de fé vai dizer isso, aprove a Deus salvar ou se revelar aos que creem pela pregação.
que é a exposição da revelação especial. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O homem jamais, nessa nova situação de queda, distante do Éden, né? E é interessante que quando o homem peca, o Senhor coloca um anjo ali, guardando aquela entrada. Uma separação completa. Ele agora não tem acesso, ele não tem comunhão com Deus, ele foi separado completamente. Aquela comunhão anterior, ela deixa de existir por causa do pecado. Agora ele se torna obscurecido, o seu entendimento começa o seu entendimento de Deus começa a enegrecer, ele começa a desconhecer a Deus pela sua própria natureza. Aí como que Deus resolve essa situação? Ele se revela ao homem, ele vai atrás do homem, ele se apresenta diante do homem, fala das necessidades, daquilo que é necessário a ele com relação a respeito de Deus e da sua vida. Abra aí Romanos capítulo 10, verso 17. Olha o que ele diz aqui. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante que essa palavra aqui no original, palavra de Cristo, é exposição. Na realidade, pregação aqui é exposição da palavra de Cristo no original. A fé vem pela pregação e a pregação pela exposição da palavra de Cristo. Essa é a ideia ali. É a revelação natural, é a revelação especial, que torna-se suficiente, é Deus se revelando. A revelação natural é suficiente para a raça humana ser indesculpável, mas não é suficiente para salvá-la. E aí aprove a Deus revelar-se ao homem, agora por meio da sua palavra. E aí você tem a continuidade da confissão de fé, quando ela diz assim: por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e em diferentes modos revelar e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então percebam aqui que por causa da ineficiência da revelação natural, nessa nova condição do homem depois da queda, havia necessidade de Deus se revelar ao homem. E como ele faz isso? Isso é algo que parte de Deus, é a revelação é ele se revelando. E aí ele se revela de diversas formas. Por causa da insuficiência da revelação natural para salvar, em função da queda, aprove a Deus revelar-se diretamente à igreja. O que Deus faz na história? Ele separa um povo para ser alvo da sua revelação, por meio direto e sobrenatural, por meio do seu Espírito, através das revelações diretas, teofanias, anjos, sonhos, visões, e pela inspiração de pessoas escolhidas pelo seu próprio Filho. E aí Deus se revela progressivamente à igreja no decurso dos séculos, aquelas verdades que estão necessárias à salvação, ao conhecimento do homem para que ele chegue a essa salvação, que seria impossível ou inadmissível ou inacessível ao homem a alcançar por si mesmo. O entendimento, a sabedoria que o homem tem, a inteligência, não é suficiente, não consegue, não tem condições do homem chegar a entender a Deus fora da Escritura. A gente vê, principalmente no mundo grego, ele, não só no mundo grego, mas eu estudei isso na faculdade, mas você vê em outras religiões também, mas no mundo grego isso é muito presente. As discussões, a filosofia, as discussões sobre o que é Deus, o que é justiça, os homens arrazoando sobre essas coisas. E é interessante que eles chegam bem perto, muito perto, mas ao mesmo tempo completamente distante. E algumas coisas são interessantes
porque partem de uma lógica humana. Uma vez eu estava falando aqui, não sei se vocês lembram, sobre o segundo mandamento, né? E o segundo mandamento fala como adorar a Deus. E tem um diálogo de Sócrates, de Platão, né, com o seu discípulo Eutidemo. E ele, nesse diálogo, né, que o diálogo socrático era ironia maêutica, né, ele começava a fazer determinadas perguntas, e aí o seu discípulo, o seu interlocutor, começava a responder, e ele ia conduzindo ele, por meio dessas perguntas, ao que ele queria, a que ele queria gerar o conhecimento dos seus discípulos, né? E ele, conversando com o Eutidemo, ele estava falando do culto que era prestado aos deuses gregos. E é interessante que ele diz assim, ele estava falando sobre devoção. A conclusão desse diálogo é a seguinte, tá? Que devoto aos deuses é aqueles que adoram os deuses conforme eles prescrevem. Então, nesse diálogo, Sócrates diz que quem prescreve o culto a Deus é o próprio Deus, é Ele que diz como Ele deve ser adorado. Interessante isso, por quê? Porque é isso que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos mostra, ela mostra a nós como nós devemos ser adorados. E como é que Sócrates chegou a esse conhecimento? Pela lógica humana, uma inteligência que é concedida ao homem, mas ela para num determinado momento. Ela não avança, não há como compreender Deus com a nossa mente. É impossível. Se a Escritura não nos mostrar, não nos apresentar, nós sempre vamos errar o caminho, nós sempre vamos errar a nossa avaliação sobre Deus. Você vê muito assim no mundo pentecostal, não, porque Deus me falou isso, porque Deus me falou aquilo, e parece que Deus está ali do lado, né, da pessoa, e faz isso, faz aquilo outro. Eles têm um entendimento errado. Por quê? Porque o entendimento a respeito da vontade de Deus vem da sua palavra, e pura e simplesmente é somente pela palavra de Deus. Por isso a revelação especial é tão importante. Por quê? Porque o homem não consegue chegar ao conhecimento de Deus, aquele conhecimento salvífico, aquele conhecimento perfeito que a Escritura nos mostra, aquilo que nós podemos conhecer, se não for pela Escritura. Ele se revelando. Se ele não se revelar, nós não temos condições de entender ou de compreender a Deus. Nós vamos dizer, como muitos dizem, que o Evangelho é loucura. Por quê? Porque eles têm uma mente desassistida. Somente Deus se revelando. Porque eles não creem na palavra de Deus. Porque eles mostram a natureza do seu coração. Olha Hebreus capítulo 1, verso 1. Perceba aqui a necessidade dessa revelação progressiva. E diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, como? Por sonhos, visões, teofanias. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É interessante porque no tempo em que Jesus tem o seu ministério da terra, não se levanta profeta, não tem visão. As maneiras que Deus se apresentava no Velho Testamento cessam. Por quê? Porque ele é a exata expressão do ser de Deus. O único profeta que se levanta naquele tempo é João Batista. E ele se levanta com um único caráter: ser o precursor. Ele vai anunciar. E muitos não o consideravam como profeta. Por quê? Porque ele não fazia milagre. Ele não fazia nada de especial. A única coisa que ele fazia era pregar a Cristo. E aí você vê o caráter profético já marcado aí, que não é a pessoa ter visão, ter revelação, por mais que esses sejam os instrumentos que Deus usou no Velho Testamento e também no Novo, estabelecendo a sua igreja.
Mas quando Jesus se manifesta, a revelação de Deus está plena nele. Então não há necessidade de visões, de revelações. Ele é o Deus presente. Ele é a revelação de Deus. Por isso que quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo eu estou com vocês não reconhecem. Quem vê a mim vê o Pai. A revelação de Deus exata estava na presença deles. E é isso que Hebreus vai dizer. A exata expressão do ser de Deus. E é isso que eles deveriam conhecer. A bondade, a misericórdia, o poder. Todos estavam presentes ali na pessoa de Cristo, porque Ele era a revelação de Deus. Ele era o próprio Deus. Abre Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Mais uma vez você vê aqui essa revelação especial sendo manifestada. Em Hebreus ele fala que o Senhor falou de muitas formas e de muitas maneiras. Agora, nesse momento, na plenitude dos tempos, ele fala pelo meio do Filho. É Ele quem fala. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, no verso 11 e 12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, Gálatas, não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus se manifestando agora na plenitude dos tempos por meio do quê? Dos apóstolos. Eles recebiam o quê? Revelação. Deus revelando-se a eles por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Cristo, a esses homens. Esses homens foram separados e agora o evangelho que estava sendo trazido era um evangelho que não seria compreendido se não fosse por meio de revelação. Se não fosse algo externo à capacidade do homem, apesar de se ter já o Velho Testamento. Uma nova dispensação se apresenta. Na antiga dispensação você vê essas coisas chegando por meio dos profetas, em especial de Moisés, como representante de todos os profetas do Velho Testamento. Deus falava ao profeta e era a palavra de Deus, era a revelação especial de Deus. Deus usava esses homens por meio de visões, de sonhos. Aí chega em Cristo, é interessante porque você tem ali um período de 400 anos. Antigamente na Bíblia você tinha 4 folhas em branco do Velho Testamento para o Novo, representando esse período de silêncio. Eram 400 anos. Não se levantava profeta, não havia profecia, não havia nada daquelas coisas que aconteceram no passado para a palavra de Deus ser trazida. E quando alguém queria saber da palavra de Deus, não ia procurar um profeta, não ia procurar o vidente, como eles chamavam. A quem eles iam? Os escribas, os doutores da lei. Eles olhavam na palavra de Deus, viam o que o povo precisava saber e transmitia ao povo. A religião do Velho Testamento, a igreja do Velho Testamento, era conduzida pela palavra de Deus do Antigo Testamento. Aí nessa nova dispensação há a necessidade de uma continuidade dessa revelação. Paulo é um deles. Ele fala, olha, o que eu estou trazendo aqui eu recebi do Senhor. O Senhor me trouxe isso. Aí você vê lá em 2 Coríntios 12, ele falando que recebeu revelações e visões. Era dessa forma que Deus trazia a sua palavra. Por quê? Porque homem nenhum podia alcançar aquilo que está escrito aqui. Isso não vem por meio das mãos dos homens, isso vem por meio da mão de Deus. Abra Atos capítulo 10. Olha que interessante. Esse episódio de Pedro, através de uma visão, revelando o quê? Uma coisa que é clara para nós, a universalidade do Evangelho. Isso é tão simples para você que tem a revelação hoje. Mas naquele tempo eles não entendiam assim. Abra aí Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versos de 9 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante. 10, 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade,
Subiu Pedro airado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de animais, de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comia coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Por que Pedro teve tanta resistência? Se você for olhar a lei que foi dada no Velho Testamento, eles foram proibidos de comerem certos alimentos. Naquela dispensação, existem aspectos relacionados à questão dietética, de saúde, porque eles estavam vivendo no deserto, mas estava relacionado com aquilo que o Evangelho estava trazendo naquele momento. E aquilo estava relacionado à purificação, à não contaminação com o pecado. E eles entendiam que eles não poderiam ter comunhão com outras pessoas que não tivessem a mesma fé que eles. Não que não fossem judeus, tem uma diferençazinha aí. Por quê? Porque nesse tempo você tem prosélitos. Eram pessoas que aceitavam o Evangelho e se tornavam judeus. Então essa visão de que o judeu era fechado pura e simplesmente na sua nação e na sua religião, e que não aceitava ninguém, isso é uma falsa ideia, uma ideia não totalmente verdadeira. Por quê? Porque eles tinham essa perspectiva de pregar o Evangelho, só que quando essas pessoas aceitavam o Evangelho lá no Velho Testamento, o que eles faziam? Eles se tornavam judeus. Eles se nacionalizavam. Por quê? Porque a salvação estava atrelada a um povo. Mas essas coisas apontavam para uma outra realidade, mais uma vez, para o povo de Deus, para o Israel espiritual que somos nós. Mas naquele momento, o Israel espiritual eram os judeus. Mas agora estava na plenitude, havia uma mudança, uma mudança de paradigma, não total, porque eles não entenderam completamente o que a mensagem do Velho Testamento significava. E aí havia a necessidade de uma revelação para que eles entendessem o quê? Que a mensagem do Evangelho era universal. Abra o verso 17 a 22. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, porque era dessa forma que Deus falava naquele tempo. Eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse ao Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. É interessante, perceba uma coisa, eu estou supondo, mas pela leitura que a gente está fazendo, percebam que 2 problemas são resolvidos aqui. Aqui dá-se início para perceber que não havia mais proibição alimentícia no meio do povo, porque essas coisas estavam relacionadas à lei, e essas coisas apontavam para Cristo. E não só isso, quebrava a parede de separação entre Israel, os gentios e Israel. 2 coisas são dirimidas aqui, claramente, porque são temporais, foram temporais, tiveram a sua aplicação temporal. Aí o que ele diz? Levanta, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. É o Espírito que está falando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, a quem vieste? Então disseram: um centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar a sua casa e ouvir as suas palavras. É interessante porque eu estou olhando um aspecto muito pontual, mas dentro do livro de Atos isso é extremamente significativo, porque aqui você tem um pontapé inicial para mostrar que judeus e gentios estavam na mesma esperança de fé, que não havia mais separação entre judeus e gentios. E Paulo diz isso, que a cruz de Cristo
quebrou esse muro de separação, tornando todos um só povo. E aqui você vê isso. E no contexto de Atos, por que isso é importante aqui? Por que era importante que um gentio aceitasse a fé? Para os judeus perceberem que a fé não tinha limites regionais, étnicos ou temporais. Mais adiante você vê os samaritanos sendo inseridos. Por que o livro de Atos fala de samaritanos? Por causa da universalidade do evangelho. Judeus e samaritanos, eles eram inimigos. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco, eles não aceitavam os outros livros. E se eles não tivessem passado por essas experiências, eles não teriam reconhecido que eles também estavam inseridos no povo de Deus, no povo de Israel. E haveria o quê? Haveria uma igreja dividida entre cristãos e samaritanos. Haveria sempre uma igreja dividida. E aqui mostra essa unidade. E como esse entendimento dessa unidade, não mais nacional, eu não tenho que me tornar judeu. Como é que isso vem? Isso vem por meio da revelação da palavra de Deus. Compara agora com o capítulo 10, verso 28 e 29. Deixa eu ver aqui. Verso 28 e 29. Pedro vai com eles, né? Aí no verso 28, a quem se dirige dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Ele entende a revelação que foi dada. Se essa revelação não tivesse sido dada da forma como foi dada, ele não teria esse entendimento. Quem é Pedro? Pedro é uma coluna da igreja, ele é um apóstolo, ele está estabelecendo a igreja de Cristo. Era importante que esses homens, que são os primeiros da igreja, tivessem esse entendimento, porque a igreja ia ser fundada nesse entendimento. Ou seja, no entendimento de que Cristo é tudo em todos. E aí ele é bem claro: Deus mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por quê? Porque era dessa forma que eles consideravam aqueles que não eram cristãos. E o que significa considerar imundo e comum e imundo? Alguém que não merecia receber o reino de Deus. E esse entendimento só veio por causa da revelação que Pedro teve. Esses animais. Por isso a revelação é essencial. Por isso que a revelação especial é essencial. E percebam como ela é importante em toda a formação da igreja. Porque a igreja está sendo constituída. A palavra está sendo trazida. Quando você olha o livro de Apocalipse, ou você olha a própria morte do Senhor Jesus, ele diz: tudo está feito, tudo está consumado. Você percebe que sempre se aponta para um final de todas as coisas. A Escritura sendo trazida de forma completa. E é isso que a nossa confissão de fé vai dizer. Olha o verso 34 e 35 de Atos, capítulo 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E se você abrir Atos capítulo 11, versos de 11 a 18, você vai ver a explicação de Pedro a respeito de todo esse relato para quem? Para a comunidade cristã da época, ou seja, a comunidade judaica. O judaísmo está deixando de ser judaísmo e está se tornando cristianismo. É uma fase de transição. O Evangelho, Atos e as epístolas mostram essa fase de transição. A igreja se estabelecendo. E como ela se estabelece? De que forma? Por uma revelação natural? Não. Pela revelação especial. É Deus revelando como a igreja deve andar, como deve ser, o que deve ser deixado para trás,
o que apontava para Cristo e teve a sua conclusão, e aquilo que ficou para trás. E aonde a gente encontra isso? Na Escritura. Por isso a necessidade de Paulo falar a Timóteo como a igreja deve proceder. A igreja antigamente, no Velho Testamento, você tinha o templo, as mulheres ficavam separadas, os homens tinham um local de oração, as mulheres ficavam separadas, e o lugar das mulheres era o lugar dos gentios também. Era um lugar que eles podiam ali entrar, por isso que é chamado de casa de oração para todos os povos, porque os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não se tornaram judeus, poderiam sim entrar no templo, mas eles não podiam avançar num determinado espaço. E as mulheres também ficavam ali ao redor. Agora, nessa nova dispensação, as mulheres fazem parte da igreja. Elas têm o mesmo, participam dos mesmos atos de culto dos homens. Elas estão ali juntamente comungando a fé com os homens da igreja. E como é que deve ser isso? Qual é o princípio que vai reger as ações da igreja do Novo Testamento? Aí Paulo vai dizer: a liderança, o serviço das mulheres, o serviço dos homens, os homens que exercem a liderança. Está escrito ali, está tudo dito ali. Aquilo que é necessário para nós como igreja está apresentado aqui no Novo Testamento. E como nós temos coisas? Pela revelação. Como nós chegamos ao entendimento de uma liturgia? Pela revelação. O princípio como é que se diz? Princípio regulador do culto é a palavra que mostra. E todas as nossas ações e tudo aquilo que a gente conhece de Deus, da sua pessoa, a Trindade, está aqui. É daqui que nós devemos entender Deus. É a partir da nossa reflexão, por meio da palavra, por meio de uma mente iluminada. Por quê? Porque o homem natural vai ler isso aqui e vai achar isso coisa de louco. Vai dizer que isso é história inventada. Como dizem hoje que Cristo não ressuscitou. Estão querendo provar isso, né? E daqui a pouco, meu filho, vai ter muita gente que vai acreditar que Cristo não ressuscitou. Tá? E a história comprova isso. Não precisava da história comprovar. Nós cremos na palavra de Deus. Mas a história comprova isso. É um fato histórico. Tá? É um fato histórico as ações de Deus no passado. Pega aí os escritos antigos dos babilônicos e de outros povos que se depararam com os crentes em Cristo. Pega Joséfo, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um judeu. Ele não era um cristão, ele não se tornou um cristão. Ele faz um relato minucioso da história de Israel, contando todos esses fatos. Tem gente que diz que Adão e Eva é mito, é uma historinha. Vai lá em Israel dizer que Adão e Eva é mito, você vai ser apedrejado. Por quê? Porque eles têm isso no sangue. Eles são descendência de Abraão. A genealogia de Cristo aponta para Adão, mostrando que Adão é um ser histórico, é um homem histórico, não é uma fantasia, não é uma mitologia grega que você cria e que... Não é isso. É revelação de... E como é que o homem ia chegar a essas coisas? Como é que Moisés teria conhecimento como o mundo foi criado, da maneira como foi descrito, se não fosse uma revelação? Se não, Deus não se revelasse, não dissesse como as coisas aconteceram. É lógico que ele não é específico aqui, ele não é detalhista aqui, mas o que acontece na Escritura, o que é revelado ao homem, é necessário e é suficiente para nós crermos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o único Deus e que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Filho é Deus e que Ele é o nosso Redentor. Se a Escritura não disser isso, em Atos capítulo 11, na defesa de Pedro, ele vai explicar por que ele entrou na casa daqueles homens e por que ele deu comunhão, por que ele orou para aqueles homens e aqueles homens receberam o Espírito Santo. Eis que na mesma hora, verso 11, pararam junto à casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo.
Então o Espírito lhe disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo, o Espírito Santo falou. Também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele tem a necessidade aí de se explicar, hein? Vejam como a coisa é forte. Tá? Veja como a tradição, como os elementos humanos aí são extremamente fortes. Pedro está se explicando. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, do princípio. Então me lembrei da palavra que do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aquilo que para nós é claro hoje, naquele momento ali, era obscuro. Era obscuro. E que se não tivesse acontecido essa situação, eles jamais teriam aceitado na igreja de Cristo gentios. A igreja continuaria sendo judaica. E essas coisas vieram por revelação. A igreja, antes do cânon completo, era dirigida por esse modo de Deus se revelar. Antes da Escritura estar toda formada, tudo aquilo que a gente precisava saber foi nos dado e preservado. Antes disso, como que eu iria saber da vontade de Deus se Deus não se revelasse e dessa forma? Não teria condições. As revelações, as visões do profeta no Antigo Testamento, quem era o profeta? Era um homem escolhido por Deus. Dos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Mas percebam uma coisa: tudo, nesse momento também, em que a revelação ainda estava presente, ou seja, a palavra de Deus estava sendo trazida. No momento aqui da defesa de Pedro, Gálatas não tinha sido escrito ainda, creio eu. Efésios não tinha sido escrito ainda. E muitos outros textos ainda não tinham sido escritos ainda. Diz que no Novo Testamento, o primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento foi Gálatas, se eu não me engano. E do Evangelho foi Marcos. Nesse momento, que era um momento que a revelação estava sendo trazida por esses homens, como aconteceu com Pedro, aonde eles buscavam sustentação para confirmar as suas visões e suas revelações. Porque o cânon ainda não estava fechado. A revelação estava vindo ainda. A igreja está sendo formada. Se eu não me engano, aqui é no capítulo 9, né? Capítulo 9, você tem a conversão do apóstolo Paulo. E por mais que não há uma cronologia exata no livro de Atos, provavelmente foi um momento muito, muito anterior ao que, creio eu, ao que Pedro está vivenciando aqui. Então, muita coisa ainda viria. Paulo passa 2 anos para começar o seu ministério. Ele diz lá em Gálatas. E aonde eles se sustentavam, além dessas revelações, desses homens especiais? Aonde eles buscavam sustentação, até mesmo para as palavras que esses homens estavam trazendo? A Escritura, aquilo que eles tinham. Abra Atos, capítulo 17, verso 11. Diz assim: ora, estes de Bereia, eu vou parar por aqui, tá? Eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo era um homem que era instrumento da mão de Deus. Ele recebia as revelações de Deus, como ele fala lá em 2 Coríntios 12. Ele mesmo falou em Gálatas que o evangelho por ele anunciado foi mediante revelação, ou seja, Deus se revelando a ele por meio de sonhos, de visões, ou falando de forma audível.
Essas eram as formas de Deus se revelar a esses homens. Não era todos, alguns homens escolhidos para isso. Em especial os profetas e apóstolos, por quê? Porque eles eram o quê? O fundamento da igreja. Como diz Paulo em Éfeso, sendo Cristo a pedra angular. O Senhor os escolheu 12 e manda com que eles, agora vocês vão formar a igreja de Cristo, tá, dessa nova dispensação. Vocês vão anunciar o evangelho até que eu volte. E qual era a sustentação deles? A Bíblia, o Velho Testamento. Para ver se as coisas realmente eram de fato como Paulo estava dizendo. Pô, será que ele está dizendo isso aí, ele recebeu de revelação, mas de onde ele tirou isso? Qual é o fundamento para isso? A gente vamos pegar lá no Velho Testamento. Abra 2 Reis, capítulo 22, versos de 8 a 13. No caso, esse seria um dos problemas de se confirmar controlado para hoje. Né? Você falar que existe apóstolos hoje é você dar legalidade para as pessoas, por exemplo, escrever um livro da Bíblia e incluí-lo no canto bíblico. Isso aí. Já que eles têm inspiração, enfim, eles teriam a revelação de forma distinta e até para ser base para aquilo que a igreja sustenta. Por isso que no final, esse final aqui é extremamente importante. Quando ele diz, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui? A revelação está sendo progressiva. Então ela está vindo por dois meios. Você tem o meio escrito, que já é fruto de uma revelação especial, e você tem essa revelação continuada. Mas ela tem um período, ela se esgota, ou seja, ela se completa. E quando você tem essa completude, não há necessidade mais de revelação. Porque o propósito da revelação é revelar a vontade de Deus. E como é que isso vai chegar? Como é que a vontade de Deus chega ao homem? Por meio de forma sobrenatural. A única forma de chegar. Não tem como. O homem, por meio da revelação natural, não conhece, não tem como conhecer a Deus. Não tem como saber dessas coisas. Percebam aqui que nesse período de transição, como era necessário. Por quê? Porque uma nova dispensação estava sendo instaurada. Um novo momento da igreja, um momento que a igreja agora ia mudar. Na realidade, ela ia dar continuidade ao que, em momento algum, você vê uma oposição entre Velho e Novo Testamento. Você vê uma continuidade. Por isso que muitas vezes você tem um pessoal que diz assim, não se fala muito em homossexualidade no Novo Testamento e tal. Por quê? Porque está lá no Velho. Você vê determinados ensinamentos no Velho com relação à família que você não vê no Novo. Por quê? Porque não há necessidade. Porque a revelação ela é continuada. Chegou o Novo Testamento, aquilo que foi escrito lá deixa de valer. Não, o fundamento está lá. Entende? Ele se desenvolve. Eu tinha um professor de Velho Testamento que ele dizia que existem textos nas Escrituras escatológicos que você não tem no Novo Testamento. E que falam do final dos tempos em que o Novo Testamento não fala. Por quê? Porque há essa continuidade, essa ideia de que o Velho Testamento passou e agora o Novo, é uma ideia distorcida. Inclusive, nos escritos do Novo Testamento, você vê isso para comprovar o que a gente está falando, o Antigo Testamento o tempo inteiro. A própria salvação do povo de Israel, do Israel de Deus, que somos nós, ele vai buscar isso lá. E vai falar que a promessa não era somente para os judeus. A promessa era para todos. Olha aqui, vou terminar aqui, esse vai ser o último texto. Em 2 Reis 22, de 8 a 13, é uma situação bastante pontual. Você tem aqui, a palavra de Deus ainda está sendo trazida. Mas você tem a lei, que já tinha sido escrita.
Olha o que o texto diz. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servos do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo meu povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto não está escrito. Perceba aqui, você tem o povo de Deus, né? A palavra de Deus ainda sendo trazida por meio de quem? Dos profetas, né? Do Velho Testamento. Mas onde eles vão encontrar a instrução, tá? Para que tudo mude? Eu acho que é o tempo, é Josias aqui, né? Se eu não me engano. Tá? Ele encontra, o livro estava perdido, que livro é o livro da lei, a palavra de Deus. E nessa palavra ele percebe que o Senhor estava irado contra o seu povo, porque está escrito lá. E por mais que existisse essa revelação, né, e ela fosse continuada, porque a revelação estava sendo trazida, aonde eles iam pegar o fundamento? Naquilo que Deus tinha falado, na sua palavra. Por quê? Porque a igreja de Deus foi confiada esses oráculos, uma revelação especial, e nesse tempo essa revelação especial, inspirada, clara, precisa, autoritativa, suficiente para cada tempo que ela estava sendo dada, estava sendo transmitida progressivamente. E é isso que você vai ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e eu vou terminar com esse texto. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Percebam que esses homens foram dados à igreja para serem instrumentos de Deus, ouvirem a voz de Deus, serem mediadores entre Deus e o povo na sua revelação e trazerem ao povo a vontade de Deus, para que o povo tivesse conhecimento dessa vontade e não acontecesse o que aconteceu em 2 Reis, que nós acabamos de ler. O povo andando por outros caminhos que não os caminhos. Eles se desviaram. E por que eles se desviaram? Porque eles não permaneceram naquilo que Deus havia revelado. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? E aí a gente entende, tá? O que é a confissão quer nos provar. Que a necessidade que o homem tem de salvação e que a revelação que Deus dá na natureza não é suficiente para condená-lo, tá? Mas não é suficiente para salvá-lo. Por quê? Porque não inicia de um conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. Aí há a necessidade de Deus se revelar, além da revelação natural, em diversos tempos e diferentes modos, revelando e declarando a sua vontade à igreja, à sua igreja. E que essa vontade fique registrada. Por quê? Por causa da sua perenidade. Ela não deixa de valer. Quando você olha os sacrifícios no Velho Testamento, aí você diz: isso passou. Não passou não. Eles continuam. E de que forma eles continuam? Na sua representação, que apontam para Cristo. No sentido de prática, é lógico que eles cessaram. Mas no sentido de ensino, no sentido de apontar para Cristo, eles continuam. Porque todas as vezes que nós lemos o Velho Testamento, ele nos remete a quem? A promessa cumprida. Então, mesmo aqueles ensinos do Velho Testamento, eles servem
Agora de forma completa. Por quê? Porque você tem a Escritura como um todo. Eu olho para trás e vejo o presente. Eu olho os sacrifícios, vejo o que Cristo fez, e eu relembro esse sacrifício dominicalmente. E toda vez que eu relembro esse sacrifício, eu aponto primeiro para o Velho Testamento e depois para o Novo. E mesmo que eu não fale do Velho Testamento, o Velho Testamento está marcado ali com o quê? Com a sua simbologia. E agora ele se manifesta não mais em simbologia, mas de forma real. Cristo, o Cordeiro Pascal, que foi oferecido em favor do seu povo. Por isso, a necessidade de se escrever, de se preservar aquilo que Deus revelou a respeito dele mesmo. E isso a gente vai ver na próxima aula. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Não, essa sessão é extremamente